Pessoal, boa noite então. Hoje nossa última aula então da disciplina. Ops, ok. Fechando a apresentação do seminário. Hoje com um grupo aí sendo representado pelo Gabriel, pela Gabriela e pela Emília. Estarão fazendo a sustentação do texto 4. Ao final da aula eu vou dar algumas orientações aí e esclarecer algumas dúvidas sobre o trabalho. O Antônio já tinha sinalizado isso aqui mais cedo no chat. Nesse momento aqui, então, agora eu já estou liberando o horário para vocês. Vocês podem dar início à sustentação, Gabriel, você que está aí no controle da tela, para a gente tentar fazer a discussão sobre o texto de hoje. Então, a palavra é de vocês. Ok, boa noite. A Gabi vai começar com uma introdução sobre o nosso tema. Pessoal, boa noite a todos. A gente vai tentar ser o mais breve possível, pois o nosso tema é um tanto quanto complicado. Nosso artigo tem 30 páginas e é um assunto interessante, porém, para pessoas leigas, ele é um pouco complexo de se entender. Ele chama Previsão de Demanda, Simulação em uma Empresa do Segmento de Artigos para Dança, Fitness, Natação e Sportswear. E ele foi feito por 3 alunos da Universidade UnoOeste, lá de Presidente Prudente, em São Paulo. Para fazer essa pesquisa, eles analisaram que atualmente vem crescendo bastante o estilo de vida de cuidar da saúde. E que, alinhado a isso, aumenta exponencialmente a produção de artigos fitness, artigos voltados para pessoas que se preocupam com a saúde e também estar bem vestidos. Aí eles apresentaram para nós, no começo do artigo, uma pesquisa que ela foi realizada pela Health, Racquet and Sport Club Association, que diz que o Brasil é o segundo país com mais academias do mundo. Ele fica apenas atrás dos Estados Unidos, e aqui são mais de 30 mil academias e mais de 9 milhões de pessoas que fazem academias. E também um estudo da Abriesp, que é a Associação Brasileira da Indústria do Esporte. O nosso país, ele possui mais de 7 mil lojas especializadas no setor produtivo do esporte e outras 14 mil lojas que vendem algo relacionado a isso. E no final do ano, de cada ano, eles conseguem faturar no varejo aproximadamente 5 bilhões de reais. E alinhado a essas pesquisas, várias empresas elas precisam ter uma base de onde que elas vão produzir, sabe? Saber produzir as peças para que não haja prejuízo e para que elas possam atender ao público satisfatoriamente. Daí, esses 3 estudantes de pós-graduação, eles falaram no conclusão do artigo a seguinte frase: esse trabalho tem como objetivo identificar o método de previsão de demanda mais adequado às famílias de produtos de uma empresa desse segmento. E eles fizeram um estudo, uma simulação, uma empresa que durou 24 meses. E eles chegaram a uma conclusão que há um método, que ele é todo feito por cálculos matemáticos, que seria o melhor para esse tipo de empresa. Aí o Gabriel vai fazer uma breve explicação para vocês. Boa noite, gente. O áudio tá ok? Tá sim. Gente, esse estudo, ele considerou alguns métodos, os melhores métodos para realizar essa previsão de demanda. Os métodos considerados foram a média simples, a média móvel, a suavização exponencial com tendência, o método de Holt e a suavização exponencial com tendência e sazonalidade, o método de Holt-Winters. Para a simulação da previsão das demandas, eles utilizaram planilhas eletrônicas com auxílio de codificação em linguagem VBA. A gente vai fazer uma introdução sobre o que são as previsões de demandas, e no caso elas são projeções que a gente faz certas avaliações de eventos futuros que são incertos, porém eles são necessários para que a gente possa tomar algumas decisões relacionadas à nossa produção industrial, né, relacionada ao nosso mercadológico, financeiro, e o que vai ser
interessante para a nossa empresa estar produzindo ou não. Existem padrões de tendência e para calcular, para chegar nesses padrões, a gente calcula através do tempo e as demandas. Eu vou estar citando aqui alguns padrões que a gente tem para dar uma facilitada na interação no Kahoot. Tem o padrão perpétuo, que ele é contínuo, então é uma tendência de demanda que ela é contínua. Então, você vai sempre ver ela acontecendo e ela pode ser que tenha algumas alterações, mas ela vai ser contínua através do tempo. Tem modificações, só que é uma coisa que já está prevista de acontecer. Tem o padrão de sazonalidade, que ocorre em certas épocas, é sazonal, por exemplo, a demanda por ovos de Páscoa, por exemplo, que acontece só na época de Páscoa. Tem o padrão errático ou irregular, que ocorre com picos repentinos. Esses picos repentinos acontecem em momentos não é programado como a Páscoa, são momentos que a gente não sabe quando eles são, não são pré-datados, porém a gente tenta prever com a melhor assertividade possível para que a gente consiga trabalhar através dessa demanda e conseguir os melhores resultados possíveis. Tem o padrão de demanda terminal também, que é quando os produtos se esgotam em algum momento. Por exemplo, livros didáticos. Quando vai ter uma revisão do livro e vai ser lançado a revisão daquele produto, digamos que atualizado, o produto anterior ele perde meio que a validade e o próximo produto consecutivo que já está revisto entra no lugar dele. Então, essa demanda ela é terminal, ela já tem um tempo para ela se esgotar. Tem o padrão derivado, que são demandas que derivam de outras demandas. Por exemplo, a demanda de embalagem. Para a gente ter uma demanda de embalagens, consequentemente, a gente tem que ter uma demanda de algum produto. Tem a projeção de demandas também, que ela ocorre através de hipóteses. Tem a hipótese de permanência, que é estável, ela não tem tantas alterações. Tem o sazonal com permanência, que pode ser usado, por exemplo, o mesmo exemplo da Páscoa, que é sazonal, mas a gente sabe que sempre na Páscoa vai estar vendendo ovos de Páscoa. Tem a trajetória, que é a variação na venda sem sazonalidade. São produtos que a gente vê que variam, só que não são em determinadas épocas. E tem a sazonal com a trajetória. Ela pode ser justificada de acordo com algumas alterações, por exemplo, econômica, mas a gente sabe que nas épocas vão ter a demanda para aqueles produtos, por exemplo, Natal e essas outras datas comemorativas. Tem os métodos de previsão também, tem a série temporal, que é uma sequência de observações da demanda. Da série temporal, a gente sequencia essas observações da demanda por um determinado tempo e vai observando essas alterações e datando isso e anotando para a gente ter um controle do que mudou e o que não mudou. Partindo de todas essas previsões que a gente faz, o método mais interessante de se utilizar é o método de Holt-Winter, porque ele só avisa a margem de erros. Então, por essa questão dos erros serem otimizados ao máximo, a gente entende que ele é o melhor, porque quando a gente vai tratar de alguma relação de produção ou de alguma coisa que a gente quer propor no nosso mercado, a gente precisa de erros possíveis. Agora eu vou estar passando a palavra para a Emília, que a gente vai transmitir o Kahoot e ela vai estar lendo as perguntas para vocês para a gente fazer a interação. Boa noite. Desculpa o barulho no fundo. Dá para ouvir direitinho? Tá? Aí se vocês puderem entrar no link que está no chat e colocar esse PIN, por favor. O Gabriel até mandou eles, aí eu mandei aqui de novo no chat também da conversa.
Vou só esperar mais algumas pessoas entrarem. Tem 9. Tem 15 pessoas assistindo, 10 estão participando, 3 estão apresentando, né? Então, faltam só 2 pessoas. Acho que a gente já pode começar. Tem Ou como você elas quer aguardar mais um pouquinho? Tem como elas entrarem depois? Não, só se elas entrarem agora. Vamos esperar mais um pouquinho então, porque até entrou mais alguém. Esperar uns 2 minutos. Tá Ok. dando pra me ouvir? Uhum. Ah, tá. É porque eu entrei pelo computador também, aí fica parecendo que tá com mudo. Luana. Acho que podemos ir, turma. Isso. Então, acho que pode começar. Então, vamos lá. A primeira pergunta: sequência de diversão de demanda ao longo do tempo, sendo deslocados e espaçados igualmente. Seria a série temporal em azul, série causais em verde, métodos temporais em amarelo ou métodos causais em vermelho. Duas pessoas acertaram. As questões ficaram muito específicas devido ao tema. Aí, se alguém apresentar alguma dúvida, pode estar perguntando, pode estar mandando pelo chat. É porque o nosso tema, ele é muito específico e técnico, né? A maioria das coisas trabalha com fórmulas e tem todo um contexto para você trabalhar a fórmula. Só que aqui no Kahoot, a gente não consegue colocar mais de 120 caracteres na questão. Então, não dá para a gente explicar com propriedade na pergunta sobre o que está se tratando. Quem está no topo é a Josiane, verdadeiro ou falso. De acordo com esses, a sazonalidade produz aumentos e reduções na demanda que nunca se repetem. Verdadeiro em azul e falso em vermelho. Grande parte acertou. Próximo. A Josiane no ranking, depois a Lidiane. O Lucas está em terceiro aí, não vale. Verdadeiro ou falso? A previsão de demanda auxilia no planejamento e desenvolvimento das organizações? Verdadeiro ou falso? Parabéns, todo mundo acertou. A Josiane continua na liderança. Jéssica, Mari e Vitória subiram. Josiane tem maior sequência de respostas. Métodos mais adequados para previsão de curto prazo.
são, em vermelho, o método de Holt e média simples, amarelo, a média móvel e suavização exponencial, em azul, o método de Holt-Winters e método de Holt, e em verde, a suavização exponencial com tendência e método de Holt. No caso, uma pessoa acertou. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode mandar a qualquer hora. Segundo a Health Rugby Sport Club Association, o Brasil é o segundo país com as mais academias no mundo, com mais de 30 mil. Verdadeiro ou falso? Parabéns. Ai, sério, eu achei que ele era o primeiro, por isso que eu... Porque ele fica em segundo depois dos Estados Unidos. Ah, tá, confundi então. Josiane e Lidiane. Josiane tá indo bem, tá na liderança. O lucro anual brasileiro com academias é cerca de 4,3 bilhões de reais em vermelho, 2,1 bilhões de dólares em amarelo, 2,1 bilhões de reais em azul e 3,6 bilhões de dólares em verde. 2,1 bilhões de dólares e não teve nenhum acerto. Acho que essa pergunta foi muito específica na introdução. A Gabi chegou a falar os dados em relação ao lucro anual, ao ranking brasileiro, mas por ser... O que difere nos acertos é que é em dólares, não em reais mesmo. Josiane e Lidiane. Apresenta períodos escassos seguidos por picos repentinos de demanda, sendo mais difícil de prever. Qual é o tipo de demanda? É a demanda sazonal, a demanda irregular, a demanda perpétua ou a demanda terminal? Parabéns! A Mônica subiu. Josiane e Lidiane na liderança ainda. Jéssica também. Existem duas fontes de demanda. Primeiro, a demanda dependente e demanda independente, ou a demanda irregular e demanda perpétua, demanda sazonal e a demanda por tendência, ou demanda terminal e demanda sazonal. Pode ter ficado um pouco confusa em relação aos outros conceitos, mas no caso para as duas fontes de demandas que existem, seriam essas a demanda dependente e a demanda independente. Só um minuto. As outras demandas que estão aparecendo aí, elas não são fontes de demanda, elas são padrões de demanda. Sim. O Brasil possui mais de 7 mil lojas especializadas no setor esportivo e outros 14 mil relacionados. O lucro anual é de... Essa é bem parecida com aquela outra, só que o lucro vai ser diferente. 8,1 bilhões de reais, 7,43 bilhões de reais, 5,32 bilhões de reais ou 4,73. As pessoas acertaram. A Mônica subiu. Josiane e Jéssica. Maior frequência. São exemplos de alguns dos métodos mais adequados. Média simples, média móvel, suavização exponencial para previsão. Verdadeiro ou falso?
Parabéns, outras 8 pessoas acertaram. Aí, no caso, tem só alguns dos exemplos. Jéssica em terceiro, parabéns. Lucas não vale. E em primeiro, a Mônica. Parabéns, Mônica. Parabéns. Parabéns, Mônica. E obrigado pela O participação. papo é pro Lidiane e Pix da Letícia. Parabéns vocês também, meninas. Parabéns. Pessoal, a gente queria agradecer a participação e tá até se desculpando com a turma e com todo mundo, porque o nosso artigo, como a gente falou, ele é muito técnico, sabe? Então, para vocês terem um domínio maior do que falar, teria que todo mundo estar tendo um contato com o artigo e estar lendo a questão das fórmulas e tal, porque pra gente estar passando as fórmulas para vocês, tudo assim, ficaria muito cansativo a apresentação. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira ressaltar? Comentar? Eu acho que na verdade é isso que vocês falaram. Tipo assim, acho que vai ficar dúvida em todo mundo, mas não tem como vocês explicarem, tipo, certinho pra todo mundo se a gente não ler o artigo e estudar antes, talvez. Previamente essa questão mesmo que as demandas são definidas matematicamente, de acordo com planilhas eletrônicas e uma série de equações matemáticas, e a gente tem que, a partir de agora, né, é uma coisa que eu, por exemplo, não sabia que tinham equações para definir demanda de moda, né, mas que a gente pode estar se atentando mais futuramente. Eu não sei se vocês também sabiam, mas eu achei interessante estar citando. E esses tipos de cálculos, eles fazem parte mais do setor de PPCP, porque é o setor de planejamento, programação e controle da produção. E acaba que a gente não tem muito contato com isso no nosso curso por enquanto, porque a gente está voltado mais para a parte criativa. Mas acredito que lá pelo quinto semestre, a gente já vai começar a ver esse tipo de matéria, porque é importante que o designer saiba atuar nesse tipo de setor. Tanto quanto um Q-Hunter, por exemplo, para procurar tendências, as empresas, as organizações, elas não podem se basear simplesmente nessa interpretação da realidade de uma forma, digamos, virtual. Ela precisa se basear em dados para que ela não tenha prejuízo e para que ela consiga levar o melhor produto para o cliente e também fazer isso da melhor forma para dentro da organização. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá tocando uma musiquinha aí no jogo ou não? Não. Nossa, pensei que tava. A musiquinha é o mais empolgante, que dá uma tensão, assim, na hora que você tá jogando. Não, aí tá no máximo. Por que será que não tá tocando? É que eu acho que na hora de compartilhar tem a opção de você compartilhar o áudio também. Talvez você não tenha colocado. Será? Alguém quer fazer um adendo? Vocês sabiam, gente, que tinham essas equações matemáticas para prever os padrões de tendência, por exemplo, sazonalidade? E eu sabia que a gente estudava sobre o tema, mas eu não sabia que tinha equação para definir a sazonalidade. Nossa, Gabriel, se tivesse como você mostrar aquela página lá do artigo, acho que é a seção 2.5, só para as pessoas verem a complexidade da fórmula, seria interessante. Eu acho que tem. Não vai dar certo, não. Ô, pessoal, deixa eu assumir aqui pra gente poder
dando andamento na aula. Pessoal, obrigado aí pela participação. Essa questão aí de ser mais técnico ou menos técnico, bom, isso na verdade agora passa a ser um pouco mais relativo, ok? Vocês estão vendo aí o meu compartilhamento de tela agora? Vendo meu fundo de tela? Deu certo? Sim. Beleza. Isso faz parte. Qual que é a importância desse artigo aí, uma vez que ele fugiu um pouco dos outros? Bom, primeiro de tudo, vocês observarem aí um nicho de mercado. Se tem essa demanda tão grande, há uma oportunidade boa para se entrar no mercado. Normalmente são roupas talvez um pouco mais fáceis de se planejar, de se projetar, do que, por exemplo, vestido para festa, essas roupas de gala. E, apesar de ter um valor menor, você ganha muito na quantidade. E dependendo do público, do nicho de mercado que você quer atuar, ali que eu falo nicho classe social, tipo de pessoa, o tipo de material que você vai usar. Sim, dá para se ganhar dinheiro nisso daí. Então que fique essa dica aí, tá? Porque muitas vezes vocês têm que aproveitar o curso também de vocês para esse espírito empreendedor aí e começar a observar, não só prestar atenção nas questões técnicas de toda essa questão técnica que vocês passam desde o projeto ali do design da peça, ao pensar na peça, como criar uma coleção, mas também é importante na formação de vocês que vocês tenham um pouco dessa visão de comércio, tá? Por que dessa situação comercial? Gente, vocês têm que pensar em trabalhar para vocês, não trabalhar para os outros. Então eu sei que é difícil, eu sei que não é uma situação fácil, mas o ideal é trabalhem para vocês. Façam coleções, trabalhem de modo a satisfazer primeiro vocês ali dentro, já no curso, dentro do que vocês estão procurando, mas tenta fazer isso com as próprias pernas. Pode ser difícil? Vai ser difícil. Na verdade, ser empresário é muito mais difícil e tem muito mais responsabilidade do que quando você é um funcionário, mesmo estando em cargos de chefia. A responsabilidade ela é muito maior. Mas vocês devem começar a pensar e olhar sobre esse ponto de vista, tá? Quem sabe do curso não surge um unicórnio, tá? Que é uma empresa que começa aqui pequena e de repente a coisa explode. Por quê? Pensou algo fora da caixinha ali, né, para determinado segmento e ganhou o Brasil, ganhou o mundo. Então sim, isso é possível. Só que para que você faça isso, você precisa de ter sim essa noção e ficar atenta a essas questões aí administrativas e gerenciais. Não ter medo dessas fórmulas. Apesar de vocês dizerem eu não vou gostar de matemática, que eu imagino que uma grande parte da turma vai alegar isso, não fiquem com medo dela, porque o medo dela prejudica o desempenho profissional de vocês quando vocês se submetem a ser empresários, ok? Então, apesar desse artigo aí ter sido mais técnico, eu acho que ele serve já como um pontapé inicial para vocês aí que são alunos de terceiro período. Tá bem no início do curso ainda, não chegou nem na metade. O curso de vocês são 4 anos, não é isso? Isso, são 8 períodos. 8 períodos, pois é, vocês não chegaram nem na metade do curso e é importante observar para que vocês consigam aproveitar tecnicamente da melhor forma possível, vislumbrando uma empresa que talvez você não consiga abrir essa empresa logo de imediato, por questões financeiras mesmo, porque a vida é difícil. A vida ela é cruel, mas que vocês trabalhem com esse planejamento. Se vocês não planejarem, falar, olha, eu pretendo ir, eu não tenho recurso hoje, está apertada a minha vida, o que eu estou fazendo não está dando, eu não consigo formar aqui no curso, abrir uma empresa, mas vamos fazer um planejamento. Olha, eu tenho ideia de atuar nesse segmento com esse tipo de roupa que ainda não é ofertada, tem esse diferencial. Para que eu consiga abrir essa empresa, você tem que ter um plano
de negócios para isso daí, que é onde a maior parte das empresas divinopolitanas erram, tá? Por isso que você vê tanta facção, tanta loja de roupa abrindo e fechando. Às vezes começa muito bem e não consegue sustentar. Por quê? Falta esse planejamento administrativo. Planejamento administrativo, sim, precisa de fazer conta. Vocês precisam de ter essa ciência, tá? E jamais medo. Tem que pegar coisa ali pelo chifre e realmente encarar. Pelo menos nessa fase inicial. Depois vocês contratam alguém para ficar fazendo conta para vocês na hora que a empresa crescer e ganhar um volume maior. Pessoal, obrigado novamente pela apresentação. Obrigado por explorar aí novamente esse outro tipo de ferramenta aí que é o Kahoot. Essa também é a nossa última aula. Semana que vem nós não temos encontro síncrono, tá certo? É só agora a entrega do projeto final para mim. E nós encerramos, então, a disciplina de metodologia científica. Na verdade, esse é o nosso último encontro. Bom, o que falta? Nessa semana, acho muito difícil eu conseguir fazer a devolução para vocês das atividades que vocês já me entregaram. Deixa eu só conferir aqui um negócio, por favor, antes de eu falar bobagem. Nós temos, então, deixa eu ver aqui. Nós devemos fechar os exercícios ali com 5 ou 6 atividades, ok? 5 ou 6 atividades, então vão ser 5 pontos de atividade, mais a apresentação do seminário, que também, se eu não me engano, são outros 25 pontos. Temos a análise de artigo que vocês já me entregaram. E temos aqui que eu não abri de atividade ainda, que eu vou abrir agora, amanhã, né, na verdade. Eu faço a abertura aqui da entrega do projeto final, que apesar dele estar previsto, eu não abri a atividade aqui no Teams, ok? Bom, sobre a atividade final, vamos por partes. Estou compartilhando com vocês aqui agora, ok? Esse edital. Qual edital que é esse daqui? Esse foi o último edital que o Cefet lançou para o programa de bolsas, ok? Então, você tem que submeter um projeto científico nesse edital de bolsas para que a gente consiga concorrer, né, na verdade, ali as bolsas que o Cefet oferece aí para pesquisa. Como você está fazendo um projeto de pesquisa, o ideal é que seu projeto já tenha essa formatação aqui, indiferente qual é o assunto que você escolheu trabalhar. Bom, antes de eu explicar aqui e mostrar o que tem nesse edital, eu vou mostrar que se vocês forem lá no SIGA-A, no dia 28/9, tem um exemplo de projeto de pesquisa. Lembrando que esse projeto de pesquisa aqui, ele foi disponibilizado pelo professor Rodrigo, ok? Então, vocês podem dar uma olhada nesse exemplo aqui do projeto de pesquisa, que esse exemplo aqui, ele serve como um norte para vocês. Lógico, vocês vão ter que adaptar cada uma dessas sessões ao que se pede ali na verdade, é o que se adequando ela para o assunto que vocês querem tratar no projeto de pesquisa. Então, isso aqui já está postado. Deixa eu abrir aqui novamente. Isso aqui, ó, esse exemplo de projeto, ele já está postado no SIGA desde o dia 28/9. Basicamente, vocês vão baixar isso daqui e ter um modelo aqui de como fazer. Na verdade, o arquivo, quando você clica ali para abrir, é esse link aqui. Então, você tem a identificação do campus, projeto de pesquisa aqui, o título do projeto de pesquisa, o resumo, quem que vai ser orientador, quem não vai ser orientador, palavras-chave aqui que você tem que ter obrigatoriamente, qual que é a área do CNPq, e vocês não precisam preocupar com isso aqui para mim, tá bom? E aqui agora você começa, qual que é a apresentação do problema, quais são os objetivos, qual que é o objetivo geral da pesquisa que vocês estão propondo, quais são os objetivos específicos, qual é a metodologia de trabalho
E por aí a gente vai fazendo. Resultados e impactos esperados, quais os recursos necessários. Lembre, apesar de você estar escrevendo um projeto, pense em qual é a situação, qual laboratório vocês teriam que usar do campus. Vocês têm todos os recursos aí disponíveis? Vocês precisam dar essa informação aqui dentro de recursos necessários. As referências bibliográficas que vocês utilizaram para montar o projeto de pesquisa e o plano de trabalho. O plano de trabalho está diretamente relacionado com a metodologia. Quais etapas eu devo seguir para conseguir executar o meu projeto? Lembrando que o plano de trabalho ele está diretamente associado a um cronograma. Então, você tem 12 meses de projeto para execução do projeto, o que você vai estar fazendo em cada uma dessas etapas. Então, você tem 6 etapas aqui, essas 6 etapas estão distribuídas aqui em 10 tópicos, ok? Dentre esses 10 tópicos, você tem aqui o período em que você vai estar executando cada uma dessas atividades, ok? Lembrando que vocês só têm um bolsista, então vocês só vão estar simulando um plano de trabalho, não precisa fazer isso para 2. Bom, e essa questão toda de formatação? Essa questão toda de formatação, ela está no link do edital. O edital ao qual vocês devem se basear é esse edital 55 de 2020, tá? Que foi o último edital que a DPPG divulgou. Bom, nesse último edital, se vocês veem aqui no item 7, aqui fala exatamente como deve ser o modelo da proposta. Então, a proposta tem no máximo 5 páginas, quando apresenta um único plano de trabalho. Ou seja, no caso de vocês, o tamanho máximo, tá? O tamanho máximo que a proposta deve apresentar são 5 páginas. Ponto e acabou. Dessas 5 páginas, uma página obrigatoriamente é para capa. O corpo do projeto de pesquisa, que é onde você vai fazer a introdução, você vai descrever o objetivo, você vai descrever metodologia, você vai descrever material necessário, pode ocupar no máximo 3 páginas. E o plano de trabalho, para o orientando ali no caso, no máximo uma página. Bom, aqui ele fala onde vocês conseguem pegar esse modelo de projeto de pesquisa. Então, você pode entrar no site da dppg.cefet.mg e fazer o download lá em documentos, formulários, ok? Aí fala direitinho o que tem que ter a capa, como que deve ser o corpo do projeto, como que deve ser o plano de trabalho. Então, essa descrição está aqui no item 7. Então, a questão de formatação, de configuração, vocês vão fazer isso com base no edital do Cefet. Então, é como se vocês estivessem submetendo o trabalho para submissão a esse projeto de pesquisa nesse edital aqui específico, ok? Vou subir com esse amanhã, eu vou colocar no SIGA, na aula de hoje, que está acontecendo hoje, esse arquivo aqui com o edital. Então, vou fazer o download desse arquivo e vou colocar, disponibilizá-lo para vocês no SIGA. Daqui para frente, cada dupla caminha com suas próprias pernas, ok? Bom, o prazo final que vocês têm para me entregar esse projeto não tem opção. É a próxima segunda-feira, tá? Não tem como eu adiar, porque até o dia 4, que é a sexta-feira, eu já tenho que fechar o diário e devolver. Que se alguém cair em exame especial porque não fez atividades, na semana ali do dia 7 até o dia 11 é a semana de exame especial. Então, nessa semana aí do dia 7 ao dia 11, caso seja necessário, eu espero que não, que de alguém fazer exame especial, a gente tem que fazer esse exame especial aqui nessa semana aí do dia 7 ao dia 11. Então, apesar de eu não ter aberto, tá todo mundo ciente desde o primeiro dia de aula que tem que entregar esse projeto final. Já falei sobre esse projeto final na aula do dia bem antes da gente começar os seminários, foi essa aula exclusiva que eu dei aqui no dia 28/9. Então, desde lá, vocês estão cientes dessa entrega desse projeto de pesquisa, ok? Bom, como eu disse, semana que vem nós não temos aula. Por quê? A última aula é só a entrega desse trabalho para mim via plataforma Teams. Só um minuto, tá, Mariana? Outra coisa. O Rodrigo me mandou semana passada
Deixa eu só conferir aqui no celular. Cadê? Só um minutinho, por favor. Deixa eu só achar no WhatsApp aqui, gente. Só um minuto, por favor. Rodrigo. Bom, ele me mandou. Vocês receberam um retorno sobre os banners? Sim, a maioria recebeu. Sim, então, de qualquer forma, eu espero que tanto o aluno que foi, o trabalho que foi aceito, quanto o trabalho que não foi aceito, que ele deveria receber um e-mail aí da comissão, né, que é eu não sei quem é a comissão, mas informando que o trabalho foi aceito, que o trabalho tem correção, ou que o trabalho foi recusado, o trabalho não foi aceito para o evento. Bom, um comentário que o Rodrigo mandou aqui alguns banners estão apenas com o tema da coleção. Porém, para apresentar um tipo deve se aproximar do campo científico e não de uma proposta abstrata ou literária. Alguns alunos deverão rever isso também, basta analisar os X do banner e os demais já fizeram corretamente. Olha, a argumentação da comissão, lembrando que eu não participo dessa comissão, então eu não avaliei nenhum trabalho, uma vez que esses foram submetidos, vai em desencontro a tudo que a gente estudou. Vai em desencontro a todas as referências bibliográficas que eu utilizei para montagem das minhas aulas. Porque, uma vez que você tem um trabalho que esse é de cunho científico, ele deve ser o mais objetivo possível. O que eu penso, o que eu entendo é o seguinte, o meu entendimento, tá, Lucas? Se eu estou num evento e esse evento é de moda, você não precisa ter no seu título pesquisa ou projeto de coleção do tema tal. Essa parte de projeto, de pesquisa, desenvolvimento de uma coleção, isso não cabe no trabalho, porque se você está lá, você já está fazendo alguma coisa. A pessoa tem que olhar lá no seu banner e falar assim, olha, o meu negócio aqui é sobre a lua ou sobre a luz negra, não me interessa o que eu vou falar. Pega, a pessoa tem que chegar lá perto e ver o que você está falando. É um negócio de moda, ele tem que saber que isso está relacionado à moda. E não uma coisa abstrata, literária, como eles estão colocando. Então, eu discordo disso daqui. De qualquer modo, eu não consigo retornar com vocês, porque eu não vou ter tempo nesse resto de semana e nem semana que vem para fazer uma nova correção de banner. Então, eu vou pedir que vocês procurem, peguem esse arquivo quanto antes, com as devidas correções que a banca propõe e converse com o orientador. Então, eu vi que os trabalhos têm os mais diversos orientadores. Vá no seu orientador e chega, olha, foi reclamado isso daqui. Porém, eu vi que em metodologia o título deve ser o mais curto possível. Como que a gente vai resolver isso daqui? Lembrando que, tá? Só uma observação aqui. O que a comissão dá nesse parecer é uma sugestão. Não é uma obrigatoriedade, tá? Pelo menos isso não é padrão, essa questão do título. Isso é uma sugestão de alteração. Vocês não têm obrigatoriedade, de acatar a sugestão. Então, por isso eu estou pedindo, procurem o quanto antes o orientador e façam a correção do banner final, ok? Bom, então vou abrir agora para perguntas. Esses são os recados que eu tinha para dar aqui para vocês. Mariana, você que está com a mão levantada, pode fazer pergunta. Lucas, a minha pergunta é justamente relacionada com o que a Isadora comentou. É porque eu tinha notado algo sobre um vídeo que você falou que ia ficar pra gente fazer no final, um pitch. E aí, então não vai ter que fazer esse vídeo. Sim, tem que fazer, porque deixa eu abrir o arquivo aqui de novo. Deixa eu ver se esse arquivo meu tá aberto. Esse aqui é o primeiro banner que a gente tem, ó.
Primeiro banner não, primeiro slide. Então, o que conta o projeto de pesquisa final? É um trabalho, ok? E que você entrega um PDF e você entrega o vídeo. O que você faz? O PDF, a entrega do PDF é naquele formato do edital. No vídeo, você vai fazer uma explicação. Na verdade, você vai vender a sua ideia. Quando a gente faz ali do vídeo e faz essa apresentação como um pitch, você está vendendo a sua ideia. É o momento em que você sai em busca de recurso financeiro para bancar a sua pesquisa. Tanto é que o texto vale 20 pontos e o vídeo vale 20 pontos. Ok? Está previsto 40 pontos, se você olhar aqui em cima. Só um minuto. Aqui, ó. O projeto de pesquisa como um todo, ele vale 40 pontos, em que a parte escrita vale 20 pontos e o pitch vale 20 pontos também. Então, sim, precisa do vídeo também. Ok, Mariana? O que a gente já te entregou desse trabalho até agora foi só o tema, não foi? Só o tema. Então, vocês têm que me entregar e o tema não conta nesses 40 pontos. O tema, ele tá entrando aqui na lista de exercícios, ok? Ele é uma atividade da lista de exercícios. Então, ele vai ser distribuído, aquela atividade que vocês fizeram para mim, nesses 25 pontos. Agora, para a próxima segunda-feira, vocês precisam de me entregar um texto com até 5 páginas, conforme está lá no edital. Esse texto vai estar valendo 20 pontos. Lembrando que a atividade de vocês é em dupla. Além disso, tem que fazer um vídeo, ok? Esse vídeo aqui eu vou colocar umas regrinhas para ele em relação a tamanho, senão vocês não vão conseguir me fazer a entrega desse vídeo pelo Teams, tá bom? Então amanhã eu entro com essas especificações de vídeo, que é a questão de formato e a questão de tamanho. Eu deixo essas informações para vocês no Siga A amanhã, de orientação. Então vocês me entregam na próxima segunda-feira a parte escrita, o texto valendo 20 pontos, e me entregam junto um vídeo também que vai ser avaliado em outros 20 pontos. Tranquilo? Tá claro? Alguma dúvida em relação a esse projeto final? Alô? Tranquilo? Bom, tranquilo não tá, mas a gente vai fazer. Ok, não tem opção, tá, gente? Infelizmente, não tem opção. Isso aqui tá avisado desde o início do semestre. A gente tá conversando sobre isso novamente agora. E o prazo final é dia 30. Não há prazo mais porque o nosso semestre acaba. Então, não vai dar. Turma, se alguém precisar de esclarecer alguma dúvida, tentem conversar comigo. Essa semana minha tá super complicada, que eu tô participando de congresso, tô apresentando trabalho em congresso. Então, eu tô em várias sessões técnicas, porque eu tô organizando sessão técnica, estou apresentando trabalho em outra sessão técnica, além das aulas que eu tenho que distribuir no meio dessa confusão toda. Vamos lá, Ana Cristina, o seu vídeo você tem que falar sobre o seu projeto. Você tem que falar desde o que vai gastar, desde a ideia, como que você vai fazer, o que você vai gastar e qual que é o seu resultado final. O que você espera no seu resultado final. Ok? Então você tem que falar tudo. O tema do projeto é esse. Nesse projeto nós vamos fazer isso. Para fazer isso, nós vamos seguir essa e aquela etapa. Bom, para mim executar esse trabalho, eu preciso desses recursos aqui. Aí você pode falar, olha, eu preciso dessa máquina de costura, ou eu preciso de uma prancheta com esse papel. Não sei o que vocês vão fazer, mas você tem que listar lá e apresentar esses materiais, ok? Seria algo desse tipo. E o que você espera no final desse projeto? O que você vai entregar de resultado nesse projeto? Então, no vídeo você fala disso tudo. Então, basicamente, você apresenta o seu texto, mas no sentido de vender a ideia. Letícia. Ô, Lucas, o vídeo pode ser feito que nem foi feito nos vídeos do seminário? Tipo, não tem que aparecer nossa cara, só ter o texto, a gente falando, ou não?
Perfeitamente, não tem problema nenhum quanto a isso daí. Você pode, inclusive, utilizar do recurso de slides para você conseguir explicar melhor o seu trabalho. Então, você pode fazer o vídeo utilizando ali no projeto da tela uma sequência de slides. Ok? Da forma como você achar melhor. Mas não precisa de colocar o rosto no vídeo. Pode ser feito exatamente como vocês fizeram esse vídeo aqui para o seminário. Sem problema algum. Ok? Deixa eu ver que teve mais outra pergunta. Beleza, Letícia, obrigado. Turma, no mais, imagino que esse deve ser nosso último encontro síncrono. Então, obrigado a vocês pela paciência comigo. Eu não sou professor da área, tive que me adaptar muito para conseguir dar aula para vocês. Espero que tenha sido satisfatório, pelo menos em boa parte aí, do ponto de vista de conteúdo, que vocês tenham conseguido e que eu tenha conseguido levar isso com toda a dificuldade que foi, com todo, vamos dizer, sair da minha zona de conforto para ir falar de moda, algo que eu nunca estudei. Então, pincelar assuntos do curso de vocês para introduzir isso em metodologia foi um desafio muito grande para mim. Ainda mais tendo que fazer isso meio que de forma autônoma, sozinho, por conta desse ensino remoto emergencial. Então acabou que faltou contato com o pessoal do curso de vocês, que talvez pudesse me auxiliar, pudesse me tirar dúvida. Eu não tive esse contato ficou mais difícil para mim. Espero que vocês tenham gostado do curso, tá? Que eu tenha conseguido atender as expectativas aí da turma. Peço desculpa pelas minhas falhas e desejo a vocês aí sucesso no curso, na continuidade do curso aí nos próximos períodos. Tá bom? Obrigado, Lucas. Gente, obrigado vocês. Tenham uma boa semana. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu estarei encerrando aqui então a aula. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém tem alguma dúvida? Na verdade, eu e meu grupo, a gente gostaria de agradecer todo mundo pela atenção e pela paciência ainda o tempo que a gente faz. Então, muito obrigado, viu, gente? Bom, gente, então, obrigado, boa semana para todos. Sucesso aí na escrita desse trabalho. Até na próxima semana aí, assim que eu conseguir, que eu já vou liberando as notas o mais rápido possível, tá bom? Boa semana para todos. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Lembrando, tenho à disposição o e-mail e o chat aqui do Teams, ok? Não respondo aluno por WhatsApp. Meu número ele é privado, ele não é do Cefet. Pra gente conversar coisas sobre o Cefet, vocês têm o meu e-mail e vocês têm o chat aqui do Teams, tá bom? Então, gente, um abraço, boa semana, tudo de bom, boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas.